Bom dia, minhas amigas, meus amigos do canal Imigrar Portugal, Verdade Nua e Crua. Eu ontem postei o vídeo que eu fiz, porém o YouTube não aceitou por ser muito grande. Então eu vou tentar compilar tudo aquilo que eu falei no outro vídeo. Então, como eu havia falado, hoje agora são 11 de março de 2021 e vamos fazer um vídeo falando sobre a minha vinda com a minha família para Portugal, tudo aquilo que decorreu. Então, nós começamos a pensar em 2016 e em 2017, em janeiro, viemos para Portugal para passar 26 dias numa casa para que nós pudéssemos ver a realidade de como é viver em Portugal. Lê do engano. Nós vivíamos uma vida na época, de turismo, claro que fizemos comida, porque isso era uma casa, mas não vivemos diretamente o que era viver em Portugal. Em maio de 2018, nos preparamos e viemos para cá, para Portugal, precisamente para Braga. Mas eu vim com visto D7. Esse visto D7 é o visto que a pessoa tem alguma renda no Brasil ou no outro país, no país de origem, que pode trazer para Portugal. Existe um mínimo necessário que o governo português exige. Eu sou aposentado no Brasil e nós viemos, minha família fez reagrupamento familiar. Nós sempre ouvimos falar sobre a escola, que era muito boa, a escola pública em Portugal, a saúde era muito boa em Portugal. E quando nós chegamos aqui, nós procuramos a escola pública, a saúde pública e tivemos algumas, não vou falar decepções, mas algumas controvérsias sobre o que as pessoas falavam. Em função de ter uma quantidade de pessoas que vieram migrando para Portugal, sobrecarregou todos esses dois principais serviços públicos e que nós, brasileiros, às vezes procuramos no nosso país, não encontramos e viemos procurar aqui em Portugal. A educação pública, uma quantidade grande de alunos, com uma quantidade grande de turmas, o serviço de saúde, um excesso de pessoas a procurar, e com isso o governo poderia ter se preparado antes para poder contratar novos profissionais para essas duas áreas. Não o fez, foram os mesmos profissionais que estavam trabalhando já com essa quantidade de pessoas que já estavam um pouco sobrecarregado e sobrecarregou muito mais com a vinda de vários imigrantes. Então nós tivemos essa diferença do que as pessoas falavam e do que nós encontramos aqui de realidade. Tá? Nós continuamos a dizer que o ensino é muito bom, nós temos um ensino que as crianças ficam o dia inteiro na escola, eles se alimentam na escola, o atendimento médico ele demora, mas ele é bem atendido. Nós temos uma coparticipação sobre exames, sobre análises clínicas de sangue, sobre remédios comprados. Alguns já vêm de graça para criança com uma idade menor, entendeu? E quando é para adulto, nós temos uma coparticipação que fica um preço justo. Fica um preço justo, não abusivo. Tudo isso é feito, comprado nas farmácias, que não são públicas, porque o governo é que dá o subsídio, e também os exames e as análises são feitas em um hospital ou numa clínica particular e que o governo dá o subsídio também, paga a sua parte, para que nós possamos pagar uma parte menor. Então, isso funciona dessa maneira. Quando nós chegamos aqui, nós procuramos nos adaptar e entrar na cultura de Portugal. Nós não podemos trazer Brasil para viver Brasil aqui em Portugal. Nós temos que nos adaptar a essa cultura. E isso fica difícil para algumas pessoas, porque é uma cultura diferente. O povo português é diferente do povo brasileiro. Ele é um povo mais fechado, não é um povo mais aberto. Nós estamos acostumados com mais
festa e reuniões, eles são mais avessos, eles são mais trabalho, casa, casa, trabalho. O que vai fazer são coisas assim de um passeio, de ir numa praça, num parque, e tem os seus horários de lazer também, nas férias, que eles viajam. Então a gente tem uma parte comum, outra parte diferente. Então isso você tem que aprender e entender o que eles, como eles trabalham e como eles se divertem. Em relação ao trabalho também, aqui são contratos de trabalho, que não é carteira assinada, são contratos de trabalho que são renovados 6 meses, um ano, e eles vão entrando, as pessoas vão fazendo um tipo de trabalho. A gente vê muito que, em função dos impostos, é uma quantidade pequena de funcionários no estabelecimento. Quanto menos funcionário, mais eles vão ter mais trabalho para fazer. São multitrabalhos, a pessoa não faz só uma coisa, ela faz várias coisas. Outra coisa que já me disseram, os portugueses mesmo me disseram, que a maioria das 80% do comércio pequeno é familiar. Então trabalha a mãe, o pai, a filha, o genro. Então não gera muito emprego. Isso é um problema quando o brasileiro vem procurando emprego. O emprego aqui são escassos. E por serem escassos, e o brasileiro ele tem que saber que ele, vindo para cá, ele tem que ser multitrabalhos. Ele tem que tentar fazer alguns cursos no Brasil, mesmo que ele tenha uma profissão, que ele possa aqui exercer uma outra profissão também, enquanto ele não consegue a equivalência. Eu sei porque uma pessoa que era enfermeiro no Brasil, ele não conseguindo a validação do diploma dele, a equivalência para ele poder trabalhar como enfermeiro, ele foi trabalhar de pedreiro, dignamente, foi trabalhar de pedreiro, enquanto não saía, para ele poder sustentar a família enquanto ele não trabalhava como enfermeiro. Então, essas coisas tem que observar antes de vir. Eu, como aposentado, não tinha pretensão nenhuma de trabalhar, de viver aqui com a minha renda. O euro aumentou também, nós sabemos. Eu cheguei aqui com 4,70 e pouco, o euro. A moeda brasileira, o real, desvalorizou. Hoje está valendo na casa de 7. Então, o poder de vivência, de viver aqui com um euro, era um, hoje é outro. Eu tinha aberto uma empresa na pandemia, a empresa de Uber, que aqui é diferente. Mais à frente eu vou falar sobre como abrir uma empresa de Uber, como é que é ser Uber aqui. Eu vou fazer um outro vídeo. E aí eu fiz o curso para ser motorista também, além de empresa. Porque você tem que comprar o carro no nome da empresa, você tem que dirigir o carro da sua empresa ou alugar o carro de outra empresa. Então o carro estava alugado, eu e meu sócio tínhamos dois carros alugados, e os motoristas dirigiam e pagavam por semana um valor para eles poderem faturar, e eles pagavam os recibos e os impostos deles junto ao governo, porque eles emitiam um documento chamado Recibo Verde, que é com atividade. Ele tem uma atividade, motorista de Uber, o que ele tirava a mais, ele pagava isso para o governo. Outra coisa, e aí, voltando ao assunto, eles entregaram os carros, porque não estava dando por causa da pandemia, e nós nos vimos a dirigir os carros. Então, em função disso também, é que eu vi a realidade de muitos brasileiros tendo problemas para poder viver aqui em Portugal. E isso me levou aqui a criar o canal para que a gente pudesse conversar e falar as realidades do que é viver em Portugal. Então eu fiz uma síntese muito rápida do que é viver. Nós temos as experiências. Outra coisa que pode acontecer, que aconteceu comigo. A minha esposa no início não queria vir e relutava muito em vir. Mas depois aceitou, nós viemos. Só que quando ela chegou aqui, por causa do frio,
por causa de falta de amizade, esse negócio todo, de estar num país totalmente diferente, ela sentiu o baque. E ela ficou com uma depressão muito grande, a ponto de tomar remédio para dormir, não tinha vontade de fazer nada, entendeu? E ficou com uma depressão muito forte. Hoje já está mais adaptada, mas sempre, algumas vezes, fala ainda para querendo voltar para o Brasil. Mas tudo isso é uma análise que a gente vai fazendo aos poucos. E eu falo sempre, cada dia é um dia, e é um dia de cada vez para você poder ganhar aqui. Outra coisa é que nós pagamos os impostos todos aqui, entendeu? Tudo aquilo que a gente fatura na empresa é pago os impostos aqui. Tem que se fazer, como aposentado, você faz o imposto de renda no Brasil, e o que você fatura aqui, você faz o IRS aqui, colocando o imposto de renda que você fez no Brasil, você coloca aqui também. E a conta que você coloca no imposto de renda, se você tem uma conta aqui, você coloca no imposto de renda do Brasil também, para poder ficar totalmente legal. Sempre eu tenho negócios no Brasil, uma vez por ano eu vou ao Brasil para resolver as coisas e volto para resolver as coisas aqui também. Uma outra coisa que eu sempre alertei, nós nunca nos desfizemos da nossa casa no Brasil. A gente sempre fala que é o nosso porto seguro. Esse porto seguro é por quê? Porque se não der certo aqui, nós sabemos que nós podemos voltar para casa e voltar para nossa casa, para um teto, porque eu até falei no outro vídeo, a pessoa vendeu tudo e agora quando vai voltar para o Brasil, volta pior do que saiu, achando que tinha uma esperança, vendeu tudo, achou que podia viver aqui e não conseguiu, não se adaptou, não conseguiu um emprego, começou a ter dificuldade financeira, até de alimento para a família, e resolveu voltar. Voltar já não tinha mais a casa, já tinha que voltar de aluguel, ou voltar na casa da mãe, da casa da sogra. Então, isso é um problema que isso pode gerar para as pessoas, entendeu? Então, nós não nos fizemos da nossa casa em função de ter esse porto seguro, tá? Eu gostaria só para encerrar, porque já está chegando no limite do vídeo que pode colocar no YouTube, que as pessoas comentassem abaixo, dizendo se estão gostando do canal, se não está gostando do canal, qual o assunto que a gente pode abordar, se esse assunto quer que volte, esse assunto que eu fale mais um pouco desse assunto de viver em Portugal. Eu vou falar sobre Uber, sobre empresas, à frente vai ter sobre nacionalidade, algumas pessoas que já têm uma profissão, mas que vieram para cá, tem que fazer uma especialização para poder conseguir validar o seu diploma, como são os dentistas. Outras, que é um engenheiro que não precisa, ele só precisa pagar o equivalente ao CREA do Brasil aqui, e ele já entra como engenheiro e arquiteto. Então, tem algumas particularidades que nós vamos falando. Então, nos comentários, faça algumas sugestões que a gente possa abordar à frente. E faça um depoimento, você que já morou, ou você que mora aqui em Portugal, para a gente poder aumentar esse canal e falar a verdade nua e crua. Muito obrigado, fiquem com Deus.